Olá a todos, espero que estejam bem. Professor Celso, novamente com vocês. Bem-vindos aí para mais um Quarto de Sabedoria. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, considere fazer a sua inscrição. Vou ficar extremamente honrado com isso. Somos aí mais de 1.230 inscritos, então, mais uma vez, muito obrigado a você que se inscreveu. E você, de novo, por favor, que não é inscrito, considere fazer sua inscrição. Vou ficar extremamente honrado e muito grato por isso. Fique à vontade aí no campo de comentários para tirar suas dúvidas, fazer seus questionamentos, dar a sua opinião, sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona, tudo bem? Hoje, dia 15 de outubro de 2025, um bate-papo rápido, tá? Seria assim um vídeo opinião / desabafo / qualquer coisa que o valha, a respeito do dia que é comemorado hoje, né? Dia dos professores aqui no Brasil, né? E eu sou professor de História, sou professor de Geografia, também leciono filosofia e sociologia. Eu não sou filósofo e nem sociólogo, eu sou professor dessas áreas, tá bom? E a dúvida que fica... detalhe, eu também tenho uma pós-graduação, né, em metodologia do ensino de História e Geografia e tenho um mestrado em educação, tá bom? Então, a minha preocupação é sempre em melhorias no processo de ensino-aprendizagem, como que os alunos das nossas escolas podem absorver mais conteúdo, aprender um pouco mais e aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, tá? Eu só queria conversar com vocês, né? Eu acredito que a maioria de vocês que estão aí conversando comigo, né, trocando essa ideia comigo, já passaram por alguma escola ou ainda estão em alguma escola, né? E aí você vai perceber que vai ter aquele cara ali que está perto da lousa, tentando chamar a sua atenção enquanto você conversa, né? Enquanto você debate outros assuntos totalmente aleatórios à aula em si, o que é perfeitamente comum acontecer em qualquer sala de aula. E isso, na condição de professor, eu já conversei muito com os meus alunos que eu tento colocar para eles a importância do aprendizado. Eles conversam bastante, são jovens, né? São crianças entre 11 e 17 anos, então são jovens. Então, jovens bagunçam, jovens conversam, jovens fazem coisas que jovens fazem, tá? Então, não tem nem por que criticar, nem falar nada a respeito disso. Então, no caso dos alunos, a gente nem tem muito o que falar, certo? São crianças que precisam da nossa atenção, precisam do nosso cuidado, precisam do nosso carinho, precisam ali, como é que eu posso dizer, da nossa empatia também com relação ao que passa na vida dessa criança. Então, nesse caso, a educação para eles é algo que os libertaria, de repente, ali de uma vida, talvez, de dificuldades financeiras, né? Porque é sabido que à medida em que você consegue uma maior capacidade intelectual, graças aos estudos e à sua formação, você ou acaba ganhando mais ou trabalhando menos, né? Isso aí, por mais que não aconteça tanto, mas acontece. Uma coisa que eu brinco muito com os meus alunos, né? O fato de eu ter feito faculdade e ter me tornado professor por causa disso, né? Porque eu fiz faculdade de História, isso garante que eu trabalhe das 7 ao meio-dia, tá? Eu posso trabalhar em outras escolas, como eu faço, eu tenho outro emprego, onde eu trabalho na parte da tarde, então seria das 13 às 18. Então, nós professores temos essa facilidade, tá? Talvez o que atrapalha mais nesse caso, né, na vida do professor, não tem a ver exclusivamente com o aluno, né, mas tudo aquilo que o aluno traz para dentro da escola, haja vista tudo aquilo que nós, né, adultos, ouvimos por aí, né, quando batemos papo com os outros colegas, quando conversamos, quando estamos no YouTube mesmo, né? Nós percebemos que existe uma espécie de falta de cuidado com leituras, com interpretações de texto, com conhecimento histórico. E nesse ponto eu vou falar da minha área, que é um pouco mais tranquilo para mim, né? Porque matemática, ela, por ser uma ciência exata, é muito difícil acontecer uma opinião contrária, né? É muito difícil alguém falar que 2 e 2 2 mais 2 nunca serão 4, né? Então, dificilmente alguém discutiria a respeito disso. Pode ser que alguém tentando fazer uma brincadeira teórica, alguma coisa desse tipo, vá falar sobre esse assunto, mas é muito complicado. Já em história, em geografia, filosofia, sociologia, é um negócio um pouco diferente, tá? Professores ficam muito tempo na faculdade, ficam muito tempo estudando com mestres, com doutores, com professores com pós-doutorado, tá bom? Até livre docentes, né, que seria ali uma formação mais elevada dentro da ideia da docência, e
fica um pouco complicado, às vezes, para nós, professores da área de ciências humanas, tentar explicar para o aluno coisas que o aluno já vem com uma carga, né, de conhecimento, de senso comum, que vem não só da família, né, mas também da roda de amigos, dos demais colegas, dos grupos de WhatsApp, do que ele vê nas outras redes sociais, como Instagram, TikTok, e coisa que o valha, tá? E é muito comum alguns alunos tirarem certas dúvidas com os professores, e comigo também, né, nas aulas de história principalmente, e na maioria das vezes a gente escuta assim, mas professor, eu vi um vídeo no Instagram em que fala-se tal coisa, eu vi um vídeo no TikTok em que fala-se tal coisa, né? E eu, na condição de professor de história, né, de sociologia, tento fazer com que o aluno preste mais atenção no texto em si, na leitura, no material didático mesmo, do que simplesmente em alguém que aparece no TikTok e no Instagram. Ah, mas ele era professor também. Tudo bem, a gente entende isso, né? Só que maus profissionais existem em todas as áreas, tá? Não é porque é professor que ele automaticamente é uma pessoa que tenha um bom caráter. Pode acontecer dele ter um desvio, normal, faz parte, né? Ele deveria ter cuidado com isso, mas infelizmente faz parte. Nós temos professores que não estão muito atentos à sua formação e acabam, por exemplo, né, em algumas aulas, exagerando naquilo que seria o conhecimento para a opinião. Eu me policio muito nisso, né? Eu sempre, as minhas aulas, eu estou sempre me policiando para que o aluno não pense que o que eu estou falando é opinião. E alguns perguntam opinião, mas e a opinião do Celso, né? Não do professor Celso. Falo, que é a opinião do Celso. Às vezes eu falo coisas simples ali, né? Afinal de contas, eu não vejo nenhum problema dependendo do assunto, mas na maioria das vezes eu falo, se você quiser a opinião do Celso, quando acabar a aula, né, quando encerrar o dia letivo de vocês, na hora que vocês estiverem indo embora, aí vocês falam comigo, tá? Porque aí, quando acaba a aula, eu deixo ali o professor dentro da sala de aula e o Celso vai para casa. Isso funciona. Mas é perceptível a falta de cuidado que o Estado, né, e aí eu posso falar das unidades da federação, dos municípios e também de escolas particulares, a falta de atenção com o corpo docente, né, a falta de cuidado com o corpo docente. Não são todos os estados, não são todos os municípios, não são todas as escolas particulares. Porém, existem casos em que o professor acaba sendo mal remunerado, em que o professor sofre assédio moral, em que o professor, dependendo da situação, sofre outro tipo de assédio, e que ele é demitido e não recebe seus direitos trabalhistas, ou que o piso salarial que é pago para ele, né, o chamado piso da categoria, por conta da quantidade de aulas que ele tem, de repente ele não consegue sustentar a casa, pagar as contas, e ele tem que arrumar outros empregos, né, em outras escolas, ou de repente fazer outras coisas, né, como por exemplo, alguns professores que acabam, infelizmente assim, porque ele se forma para uma coisa e acaba fazendo outra, né, sendo forçado a trabalhar como motorista de aplicativo, e isso não é nenhum demérito para quem faz, mas um motorista de aplicativo é mais explorado do que um professor, se a gente for pensar assim, nesse sentido do que seria a relação de trabalho, né, do patrão e do empregado. Então, existem escolas, no caso de estados, que pagam uma remuneração muito baixa para a hora-aula. O piso salarial do professor está em média R$ 4.800, tá? Isso valores de hoje, 2025. Mas são valores que são pagos para professores que ficam, por exemplo, 40 horas semanais, de segunda a sexta, das 7 até as 18. Então, não são todos os professores que conseguem ganhar esse piso salarial, tá? Existem professores que, por conta da formação, ficam com poucas aulas, então ele recebe valor em hora-aula, ele não recebe um piso salarial. E a hora-aula acaba, dependendo da escola, sendo menor ou maior, a depender da região, a depender da clientela, né, do público que vai ser atendido, porque a escola particular nada mais é do que uma empresa que presta um serviço educacional. E o dono da escola, né, o diretor da escola, que em quase a totalidade dos casos é o próprio dono, obviamente, ele visa lucro, e para visar o lucro, ele tem que ver o custo do que seria a produção, né? Qual a produção? O serviço educacional. E nisso vai estar incluído o que ele gasta para manter a escola,
o valor que ele recebe das mensalidades e o salário do professor. Tá? Então, tudo isso tem a ver. E, infelizmente, dependendo da região, dependendo da escola, quem acaba sofrendo é o próprio professor. Já teve casos de professores sofrerem assédio moral de coordenadores, de diretores. Isso já aconteceu, eu já fui testemunha disso, inclusive. Né? Eu já testemunhei situações agravantes de assédio que aconteceram e, infelizmente, a situação ela parece que não melhora na medida que o tempo passa, justamente porque nós, professores, que estamos preocupados com a educação das pessoas, né, com a educação das crianças que estão lá na escola e, a princípio, querendo que todas as pessoas também se tornem pessoas mais detentoras de um caráter um pouco mais elevado, acaba acontecendo esse problema. Alguns pais que acreditam, né, que sabem mais que o professor e acabam mandando mensagens para as escolas falando que o professor deveria ser demitido porque ele está ensinando errado ou porque está doutrinando o filho. Eu não conheço, pelo menos, não conheço nenhum professor que doutrina aluno, tá? Eu mesmo não sou um desses. Eu apenas leciono, tá? Eu falo o fato e a gente tenta interpretar o fato à luz do fato. Tá? O livro didático está lá, né? Eu prefiro utilizar muito mais o livro didático do que outras informações, elas são necessárias sim, né? Outras fontes, porém, né, o livro didático é sempre a melhor alternativa. Infelizmente, a classe docente no Brasil, ela sofre muito com esses desrespeitos, tá? Tanto das instituições do Estado, né, no caso das secretarias da educação, tanto dos estados, né, quanto dos municípios, e a depender das escolas particulares também esse problema, né? Então é um pouco triste isso. Como não há pleno emprego no Brasil, é muito difícil o professor fazer greve, porque o professor precisa do emprego, e a sensação que dá é que está havendo, nesses últimos tempos, uma espécie de briga da população contra o professor, justamente porque o professor, em muitos casos, ele tem uma ideologia política muito mais voltada às questões sociais, então ele acaba se tornando um professor de esquerda, tá? Então, na cabeça dos pais, esse professor, ele é um doutrinador do filho, e isso não é verdade, tá bom? Caso pai e mãe estejam aí me assistindo, saibam, professores não são assim, tá bom? Eu não posso falar por todos, mas eu posso falar por aqueles que eu conheço e por mim mesmo. Nós não doutrinamos filhos, tá? Nós ensinamos, nós levamos o conhecimento para pessoas que não têm, justamente porque o conhecimento que é dado pelo senso comum, em muitos casos, ele não é o correto, tá? O senso comum, ele existe na nossa sociedade, vai sempre existir, mas o senso comum, ele não se baseia em nenhum método científico para ser aplicado, ele se baseia em evidências anedóticas e em experiências particulares, então isso é um pouco complicado. Então, quando o aluno vem com o senso comum para dentro da escola, a gente tenta ajudar esse aluno a fugir desse senso comum. Nesse dia 15 de outubro, e eu peço que em todos os outros dias, não só no dia 15 de outubro, que vocês, meus queridos inscritos e não inscritos, vocês, meus espectadores, olhem para o professor com um olhar um pouco mais diferenciado no que diz respeito ao esforço que o professor faz, tá? Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo para o aluno assim, ó, o seu pai enfrenta você, né? Nós, professores, enfrentamos 30 vocês, 40 vocês. Então, é uma briga muito injusta, é sempre 30 contra 1, 40 contra 1, sabe? Um professor versus 30 alunos. Se tivesse algo assim, a primeira coisa que o professor ia pedir era para guardar o celular e fazer silêncio, né? Ainda bem que o celular não está mais na sala de aula, então, menos mal, né? Tem uma lei federal que proíbe o uso do celular em sala de aula. Até porque isso também estava prejudicando o aprendizado dos alunos. O professor, ele faz parte de uma classe, de uma das classes mais desrespeitadas no Brasil, infelizmente, tá? E não é uma crítica ou um mimimi, mas isso acaba acontecendo. Pessoas fazem fila para assistir um show e gastam uma fortuna nesse show, que dura 2 horas e a pessoa volta cansada para casa, ovacionam artistas, ovacionam outras pessoas, com todo respeito, claro, elas têm que ser respeitadas pelo que produzem, mas é muito raro a gente perceber um aluno, um pai, vendo o esforço que o professor faz para levar algo que vai durar para a vida inteira, né? O show dura 2 horas, sabe? O show dura 2 horas. O conhecimento é para a vida toda. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, sabe? É um pequeno desabafo, tá? Eu espero que você
compreenda isso, veja o professor como alguém que é tão esforçado quanto o artista, é tão esforçado quanto, sei lá, o cantor, o ator, é tão esforçado quanto o policial militar, civil, é tão esforçado quanto qualquer outro profissional. Mas vejam só o quanto que a gente sofre, né? O professor parece que ele está sempre com um alvo nas costas e esse alvo é pelos motivos errados, né? Se houvesse uma compreensão maior do trabalho do professor em sala de aula, talvez as críticas ao nosso trabalho seriam menores, talvez o nosso salário fosse maior, talvez a nossa profissão fosse mais respeitada. Então, eu acho que eu posso falar, eu falo por mim, tá? Eu não posso falar pelos outros, mas eu acredito que alguns professores vão se identificar com o que eu estiver falando. E caso você seja um aluno, veja o professor como um cara que está preocupado com você, sabe? Veja o professor como alguém que quer que você seja uma pessoa muito melhor a cada dia, sabe? Porque, assim, eu brinco com os meus alunos, né? Quando a gente entra na sala de aula, eu tô aqui e o aluno tá aqui, sabe? A minha intenção não é chegar aqui, a minha intenção é pegar o aluno e colocar aqui, tá? Acima de mim, para que ele saia melhor do que eu, tá? Para que ele saia um cara bem melhor do que quando ele chegou. Se algo der errado no meio do caminho, a gente tenta corrigir. É muito triste ver um aluno sendo reprovado, é muito triste ver um aluno sendo transferido da escola, é muito triste ver um aluno que tem algum tipo de necessidade ele ser negligenciado, tanto pelos pais quanto pelas instituições, tá? E isso acontece em muitas instituições. Então, saibam de uma coisa, pais, nós professores somos tão preocupados quanto vocês na educação dos filhos. É isso que eu queria deixar para vocês. Fica aqui o meu agradecimento, tá, para as pessoas que me cumprimentaram pela data. Fico muito feliz. Em extensão, cumprimento a todos os colegas professores, não só os professores, mas a todos os funcionários que fazem uma escola funcionar, sabe, do porteiro à famosa tia da limpeza, tá, o famoso tio da cantina, tá? Todos esses fazem parte do que é o ambiente escolar. A escola é uma sociedade. Então, à medida que essa sociedade se desenvolve, seus cidadãos se desenvolvem também. Então, fica aqui meu forte abraço aos professores, meu cumprimento a vocês. Fique à vontade aí no campo de comentários para falar o que quiser, escrever o que quiser. Mas, por favor, sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona. Fica mais uma vez aqui meu forte abraço. A gente se vê numa próxima. Até mais, galera.